Olá, amigos, tudo bem? Esse vídeo vai ser uma continuação do último vídeo, que eu achei que ficou algumas coisinhas que eu poderia ter dito no meu coração e que eu vou estar dando continuidade, que eu achei importante. Vamos lá? Bom, eu falei, né, no último vídeo que as crenças do coração sempre vão estabelecer os limites da nossa vida. Não as circunstâncias que estabelecem os limites e aquilo que a gente vive, mas aquilo que o nosso coração crê. Tudo em nós é estabelecido pelo nosso próprio coração, pela condição que está o nosso próprio coração. Nosso sistema operacional é ele, de crenças, determina tudo em nossa vida. Isso já está comprovado pela ciência. Se ele está saudável ou não, se ele está limpo ou sujo, os filtros dele, o que a gente escreve dentro dele como crenças ou não no decorrer da vida, isso tudo vai determinar aquilo que a gente vai viver, o que está escrito, gravado lá. Geralmente, quando você passa por um trauma, alguma coisa boa ou ruim, marcante, isso vai escrever uma crença lá dentro do seu coração que muitos dizem ser o subconsciente. São sinônimos, gente. Quando eu falo coração, é sinônimo do subconsciente. Só que espiritualmente falando, é o coração e não algo lá da sua mente. Então, se você acredita em mentiras ou verdades lá no seu coração, isso vai modelar, direcionar a sua vida. O nosso sistema de crenças que está escrito no nosso coração. Depois eu vou deixar na descrição um livro que fala só sobre isso, só sobre o poder do coração e como a gente altera as crenças do nosso coração. E eu vou tentar também fazer um audiobook desse livro e postar aqui no canal. Mas eu vou estar escrevendo para vocês, que é um livro que fala tudo sobre isso, formidável. Que é uma informação também bem rara que você não escuta por aí. Mas é mais ou menos o poder do subconsciente, só que o subconsciente, espiritualmente falando, é o nosso coração. Nosso sistema de crenças que cria a nossa realidade e a nossa vida, é aquilo que eu falei no último vídeo. Tudo que pensamos e sentimos vem disso. Então, nossos corações devem estar em unidade com a forma que Deus quer que vivamos. Devem estar alinhados com o céu, com as verdades de Deus e não com as mentiras que a gente aprendeu de pessoas ao longo da vida, ou não um resultado daquilo que fizeram com a gente, de coisas ruins. Isso tudo pode ser ressignificado. As crenças, elas podem ser modificadas e substituídas. As mensagens que estão escritas lá dentro, entendeu? Você não pode apenas excluir, mas você pode modificar, alterá-las. E tudo isso a gente vai aprender no canal, através de meditação guiada, através de vários aspectos com Deus, com Jesus. Tudo isso é possível, gente. Ele deixou tudo, ele jamais ia deixar a gente sem solução, né? Ele sabia tudo que a gente ia passar nesse mundo e ele tem a resposta para todas as coisas. Então, o nosso coração deve estar em unidade com Deus, em harmonia com Deus. A frequência do nosso coração, depois eu vou ensinar como a gente pode pegar a nossa frequência do nosso coração, silenciar, conectar com Deus, se acalmar, sentir o coração dele, entendeu? E a gente tem que viver de acordo com a energia do céu, com a energia de Deus e com a percepção de Deus, a ótica de Deus. É como se a gente colocasse os óculos de Deus para começar a ver o mundo e as pessoas e a nós mesmos pela ótica de Deus. E não a nossa própria ótica que é natural e carnal e mentirosa. Então é como se a gente pegasse os óculos de Deus e colocasse a percepção dele a respeito de tudo, de todos e principalmente a respeito de nós mesmos. Porque a nossa percepção, o nosso olhar, ele é natural, ele é carnal. E ele não está de acordo com a realidade. Porque nós, tipo assim, de um modo, vamos pensar, de um modo natural, a gente acaba sendo uma construção da vida pelaquilo que a gente viveu e o que ensinaram pra gente. Mas se a gente confiar nisso como verdade, isso é bem frágil, né?
Então é bom a gente desconfiar daquilo que um dia ensinaram para a gente ou naquilo que a gente acredita ser como verdade. E a percepção e a ótica de Deus sempre vai ser a verdadeira e a real, porque foi Ele que nos fez e Ele que sabe de tudo. E Ele que é amor e Ele jamais vai mentir e enganar os seus filhos. Então, sempre tentando mudar nossas vidas através de mudança de mentalidade, não vai funcionar. Apenas pelo poder da decisão, ou de hábito, de mentalidade, isso tudo ajuda, auxilia, mas não vai ser a solução. Porque se o problema está no coração, então se mudar a sua rotina ou seu modo de pensar não vai resolver efetivamente a longo prazo. Sempre tudo na nossa vida é uma questão do que está no nosso coração, daquilo que a gente acredita. Sempre vai ser um resultado da nossa crença. Porque todas as questões que geram a nossa vida em todas as áreas, o que somos, a identidade, como nós nos relacionamos conosco, com as pessoas, com Deus, é tudo fruto das nossas crenças, da condição do nosso coração, entre aspas, subconsciente. Porque a Bíblia já nos diz que a gente, sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque dela provém todas as fontes da vida. Então, de tudo, vai prover tudo que você vai ser capaz de vivenciar. Toda a fonte de vida que você precisa. Entendeu? Porque o que tiver, a condição do seu coração, a qualidade dele, o que está escrito nele, é isso que você vai viver. Sabe, gente? Isso daí já está sendo falado até pelos ocultistas, não precisa nem ser cristão para entender sobre isso. Mas assim, a gente faz isso com o Espírito Santo, com Jesus, essas modificações, essas alterações, as mentiras pelas verdades, não por conta própria, como se a gente fosse nosso próprio Deus, entendeu? Por que, que a Bíblia nos diz para, acima de tudo, guardar o nosso próprio coração? Porque dali flui as fontes da vida. Isso é muito sério. Então, nós tentamos mudar o nosso comportamento e a gente acha que isso é suficiente. Isso resolve o problema. Só resolve a curto prazo, não resolve efetivamente ao longo da vida. E vocês sabem disso. Ah, eu vou acordar cedo, tomar banho gelado, isso tudo são coisas práticas legais, maravilhosas. Mas se tem algo no seu coração, uma compulsão alimentar, a raiz de rejeição, várias coisas, não vai ser você mudando só sua mente, como você pensa a respeito daquilo, não vai ser só mudando o externo, porque o problema é interno. Eu acho que até psiquiatras, psicólogos devem concordar comigo. Você não muda algo exterior, no externo, algo que o problema-chave está internamente, entendeu? Isso é óbvio. Então, mudança de comportamento é algo ruim ou bom? Eu acredito que de forma temporária, isso é algo bom. Porque dentro do coração. Então, temporariamente é algo bom, gente. A gente mudar nossos hábitos, nosso comportamento, nossa mentalidade, isso tudo faz parte do processo de mudança. Mas se dentro do coração você não lidou com aquela questão, aquilo que está te travando, te bloqueando e tal, aqueles bloqueios, abandono, rejeição, traição, várias coisas que aconteceram ao longo da sua vida, você tem que ressignificar isso, essas crenças, entendeu? Então, a verdadeira mudança a longo prazo vem através das mudanças no seu coração e não nada a ver com o exterior. Então não adianta só você tentar mudar seu comportamento sem mudar o seu coração. Isso se torna algo muito frustrante, entendeu? Vamos imaginar que você tem um problema de compulsão alimentar ou de rede social que você não consegue ficar sem. Não adianta só você jogar o seu celular fora. Ou não adianta só você fazer uma bariátrica, uma cirurgia, uma lipo. Entendeu? Isso pode tentar resolver? Talvez, assim, de forma muito é, limitante, assim, de forma temporária, sim. Mas se você não lida com a questão dentro do seu coração, que está por trás disso, a raiz disso, não vai ajudar a resolver o seu problema efetivamente, e sim temporariamente. Se você não lidar com a questão no seu coração. Porque tudo é uma questão da condição do nosso coração, não sou eu que estou falando. Várias pessoas entendidas
até de neurociência sobre esses assuntos, elas sabem sobre isso. Depois eu posso colocar material aqui no canal sobre isso, gente. Isso já está comprovado, isso não sou eu que estou inventando. Isso tanto no campo da ciência quanto espiritualmente falando. Mas se você não lidar com o seu coração, você vai sair, você vai ficar fugindo disso. Então você transiciona de um problema para o outro. Da comida para o álcool, para quem não é cristão, né? Comida, álcool, sexo, aí vários tipos de compulsões ou vícios. Onde está a chave para mudar tudo isso, essa bagunça, essas coisas que você acha que não consegue viver sem, ou você sabe que te faz mal, mas você não consegue tirar da sua vida, que é um comportamento destrutivo, danoso para você? A chave é você lidar com o seu coração, não é você fazer 10 anos de terapia de psicólogo. E como que você vai lidar com o seu coração? Com o Espírito Santo e com Jesus. Você vai fazer isso, eu vou ensinar através de meditação. Você vai lá, você vai pedir como o Espírito Santo para você ir lá no seu coração e o que precisa ser mudado. Ele vai te falar o que precisa ser mudado, qual trauma, qual questão, o que está, se é falta de perdão, se é amargura, o que é, e ele, com ele você vai conseguir ressignificar isso. Você vai lá, voltar no cenário lá, você vai, porque o seu coração, ou seu subconsciente, ele não sabe o que é real e o que é mentira. Então você vai voltar naquela cena e você vai reescrever aquela cena, aquilo que está te machucando, te bloqueando, para você seguir com a sua vida. Então você pode substituir a crença, substituir o cenário, substituir aquilo que está escrito lá, uma mentira pela uma verdade, algo destrutivo por algo que vai ser uma memória de vida, de abundância para você. Você não está refém. Você pode modificar as memórias do seu coração. O seu coração ele tem memórias e ele tem pensamentos, ele tem até neurônios. Pesquisa no Google que você vai saber. Ele não é só um órgão cardíaco. Existe, até nos Estados Unidos, escolas sobre isso. Entendeu? Esqueci o nome agora. Eles estudam sobre isso. O campo magnético do coração e tudo isso mais. Então, a chave é você lidar com o seu coração, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue fazer isso por conta própria, nem com a ajuda do psicólogo terapeuta, que a maioria, eles nem abordam sobre isso. Muito menos com o psiquiatra, nada contra o psiquiatra, mas que te taca geralmente mais remédio. Porque os maiores limites estabelecidos no seu coração estão estabelecidos através de crenças. Não. Então, gente, o que eu queria falar nesse vídeo que eu não falei no outro é o seguinte: há 4 coisas que estão interligadas dentro do seu coração. Que isso são coisas que interferem na sua vida diretamente, em quem você é e o que você vive. É uma hierarquia e está tudo ligado uma coisa com a outra. A sua identidade, 4 coisas que estão gravadas dentro de você que você precisa observar e alterar e prestar atenção. Porque tudo que você vive é um reflexo disso. A sua identidade, número 1. A sua autoimagem, número 2. A forma como você se enxerga, número 3. O seu valor próprio, número 4. O valor que você dá a si mesmo e a sua autoconfiança. São tudo coisas relacionadas à sua identidade que reflete tudo o que você vive, como você se comporta consigo mesmo, com o outro, com o mundo. E até os seus resultados da sua vida, e até o seu relacionamento com Deus, isso interfere. Eu falo por mim mesmo que eu tive que ressignificar muita coisa. Então você não pode enganar o seu coração, cara. Não pode. É uma coisa impossível. Você pode modificar, mas enganar não. Ele sabe aquilo que você crê. Por isso que quando você faz declarações, você pode declarar o dia todo, mas se você não crer naquilo que você está declarando, não tem efeito. Porque você não pode enganar o seu coração. Você não pode falar, eu sou curada, eu sou abençoada, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se você não convencer o seu coração dessa verdade, não vai ter um efeito no mundo espiritual. Porque você precisa primeiro convencer, criar essa crença, porque aí o que você declarar tiver de acordo com o que você crê, aí vai se realizar, vai se materializar. Se você crê que você tem Jesus dentro de você e que você pode orar por uma pessoa e curar ela através do poder de Jesus que está dentro de você, se você realmente crê nisso, você vai acontecer. Porque é um fato. Sempre,
sempre vai manifestar o poder da sua crença. Então, não importa o que você fizer, você não pode enganar o seu coração, gente. Você não pode, eu sou uma pessoa autoconfiante. Se lá no fundo você não criou isso dentro de você, você não criou essa realidade dentro de você, você pode repetir isso 1000 vezes todos os dias. Não é algo que você vai convencer simplesmente a sua mente mental. É algo de um sistema que está dentro de você, entendeu? Se você crê ou não, o seu coração sabe. Você pode trabalhar nisso para convencer ele para criar essa crença. Mas quando você criar, você vai saber, você vai se sentir diferente sobre isso. É como ser salvo. Você sabe quando você está salva ou não. Como é que você sabe? Você sabe. Você não tem como explicar. Você sabe se você está salvo ou não. Entendeu? Você sabe se você ouviu a voz de Deus ou não. É uma coisa que não tem como explicar. É um fato. Então, quando você conseguir modificar a crença do seu coração, com Jesus, com o Espírito Santo, nesse processo, você vai saber, porque tudo ao seu redor vai mudar. A maneira que você se comporta com você. Igual eu tinha muita inferioridade. Depois que eu ressignifiquei e mudei isso, a forma como eu me vejo, como eu me relaciono, como eu me porto, eu jamais gravaria um vídeo antigamente. Então tudo muda, você se sente diferente a respeito daquilo, você vai saber que é real, entendeu? Não é algo forçado, não é algo mentiroso, não tem como fingir sobre isso. Ou é ou não é. Então, continuando. Se você não tem uma identidade correta, se você não tem um valor de si mesmo correto, você não tem uma imagem de si mesma verdadeira, qual que é a real? É como Deus te vê. Essa é a única verdade. Você não terá uma autoconfiança nem identidade se construindo através de si mesmo, através de coisas que você constrói na vida. Porque você acredita que quem você é um resultado do que você mesmo construiu a seu respeito. Isso é uma mentira, gente. Ou é com base em influências externas e opiniões de pessoas, ou reflexo do que fizeram com você ou do que você viveu ao longo da vida, entendeu? Da sua história. Você não é uma construção da sua história, isso é uma mentira. Você pode ressignificar isso todos os dias. Entendeu? Eu conheço várias pessoas, eu sou um testemunho vivo disso. Eu passei por coisas muito pesadas e sérias na minha vida, que eu não vou falar agora, e que eu poderia ser, sei lá, nem sei aonde eu poderia estar agora. Então, assim, não é um resultado de quem você se relacionou, do que você viveu, não. As suas crenças, elas foram criadas por isso. Mas elas são mentiras, são sugestões. E não há nada de original e verdadeiro nisso. Porque você pode. Então, gente, a sua identidade, a sua autoconfiança, a forma que você se enxerga, o seu valor próprio, o valor que você se dá a si mesmo, sabe? A sua autoconfiança, isso você não pode, tipo assim, se enganar, sabe? Forçar algo ou na sua mente, ficar se autoafirmando, eu sou essa pessoa, porque na verdade isso é fruto do seu interior, é fruto da sua crença que você carrega. Então você não pode se enganar sobre isso, você não pode enganar seu coração, não importa o que você fizer, você não pode se enganar seu coração, ele sabe se você acredita naquilo que você está dizendo ou não. Se você não tem uma identidade correta, se você não tem um valor próprio correto, se você tem uma imagem deturpada de si mesma, que não é verdadeira, porque a verdade é como Deus te vê, não como os outros te vê, ou que eles pensam a seu respeito, ou não que a vida ou as pessoas disseram para você, e nem a sua própria convicção, percepção de si mesma é verdadeira, porque você pode ter uma convicção natural, a natural sua você não pode confiar, porque ou você vai se achar o máximo, ou você vai ser aqueles dois extremos, ou tipo o narcisista que se acha o cara mais foda do universo, ou aquela pessoa que se sente sempre inferior, incapaz, entendeu? Os dois extremos. Então, as duas coisas, os dois extremos são mentiras. A maneira que você vê de forma natural sempre vai ser uma mentira, porque você
Não tem como, gente. Todo mundo acredita de um certo nível no que disseram pra gente, professores, padres, pastores, pais, sempre os pais, né? Que tiveram uma certa influência sobre a gente, os acontecimentos, isso tudo entra dentro da gente, vai formando quem a gente é ou o que a gente acredita de si mesmo. Mas são mentiras que precisam ser alteradas, são crenças que precisam ser modificadas. E a verdade é como Deus nos fez e como Ele nos vê. Essa é a única verdade, real. Porque o diabo sabe a verdade, ele sabe como Deus te vê e quem você realmente é. Só que às vezes você não sabe, então você precisa perguntar para Deus, precisa que Ele te mostre quem você realmente é, como Ele te criou para ser e como Ele te vê. Essa é a sua verdadeira identidade. Não o que você acha, nem o que diz. E você não vai ter uma autoconfiança sem isso. Aliás, é melhor você ter uma confiança do alto do que uma autoconfiança. E nem identidade, nem nada. Você nunca vai acreditar em si mesmo. Você vai acreditar que quem você é um resultado do que você construiu, do que dizem a seu respeito, com base de influências externas, de opiniões de pessoas, de reflexos daquilo que você viveu ao longo da vida, da sua história de vida, ou das pessoas que você se relacionou. Isso tudo vão formando suas crenças, mas na verdade são coisas que você não pode confiar. É por isso que a gente fica bloqueado e travado na nossa vida, porque a gente cria crenças mentirosas a nosso respeito e isso gera toda a nossa vida. E a gente não fica vivendo o que a gente deveria viver no original, com a nossa identidade verdadeira. Por isso que o nome desse canal é De Volta à Origem, para que você destrua com Jesus, com o Espírito Santo, as mentiras que foram colocadas dentro de você ao longo da vida e você passe a viver na luz. Você saia, transiciona das trevas para a luz, porque você merece isso, sabe? Você não merece ter uma vida miserável e viver... Você gosta de ser enganado? Ninguém gosta de viver à base de mentiras. Então Deus quer que você vá para a luz, que você viva uma vida de verdade, uma vida que você... Quando você descobrir quem você é, cara, acabou. Isso é muito poderoso, isso é o primordial. Tudo começa daí. Você descobre primeiro quem Jesus é e depois você descobrir quem você é nele, como ele te vê. Ninguém nunca mais pode roubar isso de você ou te enganar. Isso é primordial para você viver sua vida. Se você não sabe quem você é, você vai viver qualquer coisa, você vai viver para lá e para cá e vai ficar sempre perdida. Se você não tem identidade, você não tem nada. Ainda mais se você tem uma identidade falsa, que é pior ainda. Nenhum cristão, filho de Deus, deveria ter falta de identidade ou de autoconfiança. Sabe por quê? Porque a gente tem a capacidade de Deus, do alto. É isso que Jesus fala conosco. Você tem a minha capacidade, a minha sabedoria, o meu amor, a minha fé, a minha vida habitando dentro de você. Então, quando eu comecei a querer gravar... Quando ele me falou para começar a gravar vídeos, eu não queria. Mas ele falou assim, não é na sua capacidade, é na minha capacidade que você vai começar a falar e transbordar aquilo que eu tenho te ensinado. Não porque eu sou especial, mas porque as pessoas precisam. Porque tem muitas pessoas perdidas por aí, muitos filhos deles que estão morrendo, filhos de Deus que estão morrendo e estão perdidos. Então, porque Deus ama as pessoas, Ele não quer que os filhos fiquem calados. Eles começam que os filhos pegam a vergonha e enfia não sei aonde, debaixo do tapete, e começa, até a vergonha ele tira, porque eu sempre fui uma pessoa discreta, super vergonhosa. Então, assim, por amor a Deus e as pessoas, ele vai colocando a ousadia. Então, a ousadia vem dele, a capacidade vem dele, até a capacidade de falar, o que falar vem dele. Então, a gente tem tudo de Deus, a vida de Deus, a identidade de Deus, a ousadia de Deus, capacidade do alto. Não é nada sobre nós, gente. A gente é só um canal, é tudo ele. Entendeu? Tudo através do poder do Espírito Santo. Então, os cristãos, eles têm poder de mudar a atmosfera, aonde que eles chegam. Aonde eles chegam, as trevas têm que sair, tem que haver cura e libertação. Se eles sabem realmente quem eles são e quem eles carregam, que é a vida de Deus. E as trevas também reconhecem, sabia? Se você sabe quem você é assim que você vai viver, mudando a realidade à sua volta. E rejeitando todo o medo das circunstâncias. O medo, ele é um espírito. Procura saber sobre isso, que trava a nossa vida.
A gente não pode reconhecer e aceitar trevas na nossa vida, nem doença, nem miséria, nem medo, nem nada disso. Nós somos feitos para viver uma vida abundante, plena e sem limites pelo poder da cruz. Porque Jesus mora dentro da gente, nós temos o poder do Espírito Santo, que é o poder que ressuscitou Jesus dentro da gente. Então nunca vai ser na base da nossa capacidade. É pelo poder dele que opera em nós e através de nós. Rejeite toda a treva e toda a mentira da sua vida. Viva pelas verdades de Deus, verdades do céu. Alinhe a sua mentalidade com a mentalidade de Jesus através da palavra dele. Quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia por conta própria. Convide o Espírito Santo para ler a Bíblia com você, porque só através dele você vai obter revelação do que está escrito. Se você começa a ler a Bíblia sem o Espírito Santo, você não vai entender nada e aquilo ali não vai trazer vida nenhuma para você. Sabe por quê, amigos? O problema nunca é só a falta de autoconfiança ou de autoimagem, é a falta de valor próprio, sabe? Isso é muito maligno, muito destrutivo. Se você não entende o seu valor, cara, eu sei porque eu tive que descobrir isso em Jesus, sabe? Então, assim, você pode ser enganada facilmente e toda a sua vida é prejudicada por conta disso, em todas as áreas. E o ponto-chave é a falta de identidade, sabe? Ninguém consegue viver sem identidade. Uma vez que você achou sua verdadeira identidade em Jesus, não abra mão disso. A religião mistura o que você faz com o que você é, mas você não precisa acreditar nisso. Isso gera todo o seu modo de viver, sua jornada de vida, mas você pode alterar. Se hoje você acredita numa mentira ao seu respeito, você não precisa se assegurar nisso. Você pode alterar aquilo que você acredita com Jesus, com o Espírito Santo, rejeitar todo tipo de mentira que colocaram dentro de você e se desbloquear através do poder de Jesus. Sabe, o poder das crenças é muito forte. Ele dirige toda a nossa vida. Tudo aquilo que a gente acredita a nosso respeito, isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Gente, isso é comprovado cientificamente falando. Então, assim, a gente pode alterar isso. Cuidado aonde você encontra o meio de alterar isso, porque os ocultistas sabem disso, mas a gente só consegue fazer coisas através de Jesus, através do Espírito Santo, que eles nos ajudam, porque eles que nos criaram, sem nenhum tipo de controle, manipulação, sem nenhum tipo de engano, entendeu? E eles são nossos ajudadores. O Espírito Santo é seu amigo, seu líder, seu professor. Quando você começar a ter um relacionamento com ele, você vai ver que não existe nada mais irresistível do que Jesus, do que o Espírito Santo. Seu pai, relacionamento de pai para filho, então eles estão à disposição para te ajudar, para você não viver uma vida mais miserável, para você ter identidade, para você ter valor próprio, para você não viver à base de mentiras, para você mudar toda a sua jornada de vida, viver uma vida digna, abundante, e que é porque Jesus pagou por isso. A vida plena e abundante nele. Aquilo que você consegue acreditar sobre Deus e sobre suas verdades e promessas é o que você vai conseguir experimentar. Você pode ler a Bíblia toda, mas aquilo que você não se apropriar como verdade no seu coração, você não vai experimentar. Se você não acredita que Deus é um Pai bom e amoroso e te ama, você não vai experimentar da bondade, do relacionamento de amor. Você precisa acreditar, gente. Precisa crer, é tão simples. Então, tudo na sua vida que você quer vivenciar, você precisa primeiro crer. Você crê, aí você começa a se relacionar com ele, a encontrar com ele, a experimentar o amor dele. Porque se você duvida, você está dizendo que ele é mentiroso. Então, você precisa começar a dar um passo de confiança e de fé. Tudo na vida cristã é sobre fé. É sobre você confiar. Entendeu? Você não acreditou em um monte de ladainhas de mentiras até hoje na sua vida que falaram para você? Então não é muito melhor acreditar em Deus que te fez e que te ama, que é seu pai? Sabe, gente? E ele que vai te ajudar a tirar a gente dessa bagunça, desconstruir as mentiras pelas verdades, substituir, é só através dele. O poder das crenças gera tudo que a gente vive. É isso que forma a nossa identidade, forma tudo que a gente consegue viver e obter, se a gente vai viver as promessas de Deus ou não. Você sempre terá e será aquilo que o seu coração consegue acreditar. São mensagens que você escreve dentro do seu coração.
Depois eu vou ensinar sobre isso através de meditação. Não meditação oriental, aquela que ensinaram para a gente mundana, se esvaziar sua mente, não é isso que eu estou falando. Meditações com o Espírito Santo. Você começa a modificar a sua condição interna com Jesus, com o Espírito Santo. Ele tem esse poder de te ensinar o que está sujo dentro de você, o que precisa ser alterado. E eu vou colocar meditações guiadas nesses canais. Eu vou colocar livros sobre isso aqui, indicações para que a gente vá junto nessa jornada de transicionar das trevas para a luz, para que a gente viva uma vida digna que Jesus quer que vivamos. Nós possamos transbordar a vida dele e resplandecer a luz dele ao mundo, que ele está muito perto de voltar. Então, gente, nós não sabemos quem somos, nós não temos uma imagem correta de nós mesmos, não temos uma autoconfiança, tudo isso porque a gente acredita em um monte de mentira disseram pra gente, nós ficamos presos em mentiras, porque ficamos escutando a voz de Satanás no nosso ouvido. Satanás sempre irá atacar a sua identidade, quem você é, sempre vai trazer engano para quem você é. Porque se você descobrir quem você realmente é em Deus, cara, você faz um estrago, entendeu? E ele sabe disso. Se você começar a resplandecer a luz de Deus no mundo, isso atrapalha ele. E ele não quer isso, ele quer que você fique perdido, distraído e enganado. Que aí que a maioria das pessoas vive, entendeu? Não estou julgando ninguém, estou falando como é o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque aí você vai viver vagando, sem propósito de vida, nunca vai viver aquilo que Deus planejou para você e é um ciclo. Um ciclo de ferida, de dor, de destruição, de um caminho de morte. Sem identidade, sem valor, sem propósito, sem sentido de vida, vivendo no automático, correndo atrás do vento e desperdiçando a sua própria vida e existência, que é o que mais a gente vê por aí. Porque são pessoas que, como a religião ela falhou em representar Jesus, então as pessoas precisam conhecer o Jesus verdadeiro para se conectar a ele e passar a viver a vida que ele nos presenteou para viver, a vida que ele planejou para nós desde o início. Porque você vale mais que o mundo inteiro. Meu microfone está ligado, porque isso tem que ser. Você vale mais que o mundo inteiro, tenha certeza disso, que é isso que Deus diz a seu respeito. Já falou isso para mim, já falou isso para todos os filhos, e essa é a verdade do céu. Você vale mais que qualquer outra coisa, entendeu? Que possa ser construída nesse mundo terreno. Você é mais valioso. Uma alma vale por 1 milhão. O valor de uma alma, entendeu? Você vale mais do que qualquer coisa que pode ter sido inventada ou construída, qualquer diamante. Tenha certeza disso, que é assim que Deus te vê. Então nunca deixe ninguém tirar o seu valor, te menosprezar. Não porque você tem que se autoafirmar, você tem que descobrir isso em Deus, porque aí não vai importar quando alguém tentar vir te denegrir, te ferir. Você não vai nem se importar, porque no fundo você vai saber quem você é, quem ele diz que você é no seu ouvido, a seu respeito. É uma convicção interna que ninguém tira isso de você. E até quando você errar, você não vai ficar se sentindo condenada, porque você sabe que você é filha amada de Deus. Você sabe você descobriu quem você realmente é. E aí você é uma bomba no mundo espiritual. Porque você vai passar a se relacionar com Jesus e levar a vida dele ao mundo. Que é para isso que você foi feito, para ser amada, valorizada, aceita. E aí você vai querer colaborar com ele, amando as pessoas, curando, libertando as pessoas que estão presas. Não porque você é foda, incrível, não. Mas porque ele é e você é filha dele. Você é, como é que ele fala, embaixadora do reino. Você representa um reino de luz, o reino de Deus. E ele vai estar o Espírito Santo vai estar de mãos dadas com você nessa jornada. Nada você vai fazer por conta própria. Então, se a gente está perdido, o que a gente faz? O que a religião ensina para você obter seu valor? Ora mais, jejua mais, oferta mais, não falta um culto, trabalha tanto na igreja até você ficar desgastado. Eu já fiz parte de tudo isso. De certa forma foi maravilhoso, mas não é através disso que você vai obter valor e identidade, trabalhando para Deus. Entendeu? Nunca será sobre só apenas serviço.
Serviço é um ato de amor? É. Mas isso não pode ser o primordial, gente. Não é o tanto que você está inserido, fazendo um monte de coisa para Deus, que você vai ter uma vida profunda com Jesus. Isso são coisas secundárias, não primordiais. Nunca será o suficiente. Você nunca vai fazer o suficiente a lista de regrinhas para você se sentir amado e aceito por Deus. E o pior de tudo, você nem vai conseguir conhecer Jesus de verdade, porque isso tudo atrapalha. Quanto mais fazemos, mais cansado ficamos. Mais atribuições, e você esquece da sua família, que é o principal. Você esquece de si mesmo. Se você não vive Jesus na sua casa, não adianta você querer viver Jesus externamente. Entendeu? Porque primeiro você tem que... Eu sei que é difícil, mas primeiro é em casa, para depois você refletir com as pessoas lá fora, entendeu? Eu sei que a gente vai errar, vai acertar, mas a gente tem que ter esses princípios em mente. Não adianta querer salvar o mundo se você trata mal o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Isso está errado. Eu falo isso para mim mesmo, que eu tive que aprender muito sobre isso e ainda estou aprendendo dia após dia a não ser hipócrita e a vivenciar essas verdades. Então, por que você não lida com os problemas dentro de você e o histórico do mundo, da religião, fica sempre nos pressionando para resolver logo o que está dentro da gente? Ah, você precisa procurar um psiquiatra, psicólogo, você precisa de remédio, precisa disso, de aquilo, de confessar para o padre, para o pastor. Então, assim, isso é tudo coisa externa, mas aí você não lida com o Espírito Santo, com o que está dentro de você. Porque você não vai resolver. Isso tudo são auxílios, o que está fora. Pessoas, ajudas, auxílios. Mas você tem que, com o Espírito Santo, procurar examinar o que está dentro. É isso que a Bíblia também fala. Examinar o seu coração com o Espírito Santo. Porque ele é o que tem poder para limpar, para curar, para restaurar e para te mostrar. Às vezes a gente nem sabe, nem vê. Entendeu? Lidar com problemas dentro. É sempre de dentro para fora, gente. Nós tentamos resolver problemas internos com ações externas. Isso nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Esse que é o nosso engano. Então, nós não obtemos identidade porque a gente não se relaciona com Deus, não temos um relacionamento de amor com Deus. E eu te falo, cara, amigos, de todo o meu coração, por experiência própria, a não ser que você esteja convencido no profundo do seu coração que você nunca precisa fazer mais nada para encontrar a verdadeira identidade e felicidade, porque você já é o objeto de amor de Deus, ele já está de braços abertos para te receber, para te relacionar contigo, você nunca vai resolver a bagunça da sua vida. Você vai ficar vagando, buscando em todo lugar em pessoas e nunca vai encontrar identidade, aceitação, valor, amor, cura, libertação, vida de verdade. Você pode ir aonde você quiser ir, cara. Você não vai encontrar isso em religião alguma. Porque Jesus não é uma religião. Você vai buscar isso em coisas e pessoas e você vai vagar e você nunca vai encontrar e você vai ficar cada vez mais frustrado, ferido e magoado. Eu semeei essa verdade no coração de vocês no primeiro e segundo vídeo do quanto amado vocês são por Deus, o quanto vocês são importantes para Deus, que a sua identidade real está em Deus. Por isso que o nome desse canal é De Volta à Origem. Tudo é você de volta à casa do Pai, de volta para a casa do Pai, como um filho pródigo. Depois eu vou falar sobre a história do filho pródigo, que é muito interessante. A não ser que você tenha essa identidade, essa simples verdade do quão amado você é por Deus. Eu sou amado. Eu sou amado, não importa o que eu faça, eu sou amado incondicionalmente pelo meu Pai de amor, que é quem Ele é o caráter dele. Ele não pode mudar quem Ele é. A Bíblia fala que nada pode separar do amor de Deus, nem trevas, nem abismo, nem nada. Pode explodir o mundo, nada pode separar do amor de Deus. Nenhum erro que você cometa, nada, 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 é impossível.
Experimenta disso, escrevendo isso em seu coração, verdadeiramente, se agarrando a essa verdade. Não importa se eu falhar, eu sou amada, eu sou amado. Quando eu fizer tudo errado, eu sou amado. Eu não posso fazer nada para merecer esse amor. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não adianta se eu sou perfeitinha ou se eu sou tudo atrapalhada. Não é sobre isso. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Eu sou aceito em Deus, um amado, independente da minha história de vida. Independente se eu sou santa, pecadora, se eu sou, sabe, todo tipo de pessoa, cara. Entendeu? Se a pessoa viveu a vida inteira fazendo tudo certinho, se a pessoa é uma prostituta, se a pessoa é um drogado, não importa, não é nada sobre isso. Ele ama todas as pessoas incondicionalmente, porque ele amou, então não depende da pessoa merecer, entendeu? Entenda isso, são verdades. Não há nada que você possa fazer para merecer esse amor. Se você é o pastor mais incrível do planeta, ou se você é um maconheiro perdido, ou se você é uma mulher que está vivendo em prostituição ou já fez aborto, nada pode te condenar, nada pode te tirar desse amor. Ele veio para realmente trazer redenção à sua história, à sua vida, sabe? Para mudar tudo, para te tirar do caos. Quando ele chega, toda treva, toda escuridão vai embora. E ele te inunda e muda quem você é e a sua história. Porque só ele tem esse poder. Se você entender que a cruz vai te levar de volta para a sua origem, a morte de Jesus serviu para isso, e a sua origem é antes da fundação do mundo, está escrito na Bíblia. Ele te escolheu em Cristo, antes de tudo existir. Ele já te amava. Antes do mundo ser fundado. Na perspectiva de Deus, que é um Deus eterno, você sempre esteve em Cristo. Ele sempre te amou. A Bíblia fala sobre isso antes mesmo de você nascer. Ele já te planejava, ele te desejava. Porque ele te escolheu antes do mundo ser fundado. Você só não resolveu isso até quando você não quiser resolver isso na sua vida, só se você rejeitar todo esse amor. Mas no que diz respeito a Deus, isso já está resolvido. Tudo isso já está resolvido, é só você aceitar esse convite de amor. Desde sempre e para sempre. Essa aliança que foi comprada é uma aliança de sangue, de que você pode ter um relacionamento de amor incondicional e verdadeiro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Trindade, com os três. Eles vão se revelando para você. Eles são um, mas eles são pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma aliança de amor. É um convite, uma carta aberta. Deus resolveu o seu problema de identidade antes mesmo de você ter nascido. Pense sobre isso. Nós todos queremos identidade. As pessoas fazem coisas loucas para encontrar dignidade, identidade, valorização. Então Deus sabe o quanto isso é importante para a gente, porque Ele nos fez com essa necessidade. Nosso coração grita para obter valor e identidade, sabe? Então a religião e o mundo desestrutura tudo isso. Se você quer que Deus te aceite, você tem que fazer um monte de coisa, uma lista de regras, um monte de coisa que você nunca vai ser capaz de fazer para você ser encontrado, achado por Deus. E que se a gente fizesse um monte de coisinhas, a gente seria aceito. A identidade não tem nada a ver com aceitação. Então, gente, as pessoas fazem, os jovens principalmente, mas as pessoas fazem de tudo para ser aceitas, para fazerem parte de grupos, para ser assim aceitas pela sociedade, pelas pessoas. Elas se desfiguram completamente, principalmente assim os jovens, os adolescentes, né? Elas querem ter senso de pertencimento a certos grupos. E eles não têm uma identidade formada ainda, né, quando você é muito novo. Eles estão tentando ainda obter essa identidade através desse senso de pertencimento. E algum grupo de pessoas, ou através da sociedade, eles ficam, eu preciso pertencer aqui, ser aceito aqui, participar disso, sabe? Porque ainda a identidade ainda está sendo formada, mas tem gente que vive isso até na fase adulta. Os religiosos que acham que a sua identidade está ligada ao que você faz para Deus, seu ministério, seus dons, etc., também pregam isso. E é igual os fariseus na época de Jesus.
Não são essas coisas que te definem, não é o seu ministério, o seu dom, o seu talento, como você se move, porque isso tudo pode desmoronar de uma hora para outra. Então, se você se assegura nisso, você vai ser destruído quando essas habilidades elas não estiverem ali sendo validadas, entende? Tanto a sua empresa, ou tanto o seu casamento, se você se assegura em qualquer coisa externa, né? Sua empresa, seu ministério, seu casamento, o tanto que você é usado nos seus dons. Uma vez Deus disse, só a nossa base tem que ser só o nosso relacionamento com Deus. A gente nunca pode se fundamentar nos nossos dons, no nosso ministério, porque se isso ruir, a gente é destruído. Isso está errado, porque se você se apoia em como você é usado, você aí entra orgulho, altivez e isso pode te desconectar da intimidade com Deus. Porque manipular poder, você pode fazer isso sem ter intimidade nenhuma com Jesus. Então, a nossa base, a gente foi feito para ter um relacionamento com Deus. Como Ele vai nos usar, qual é o nosso chamado, se você é um profeta, um pastor, um evangelista, isso daí é maravilhoso, mas não é quem você é, entende? Nem ser um grande empresário, uma grande modelo, nada disso define a sua identidade, a sua pessoa, é independente disso. Ou o seu casamento, o seu filho, nada disso. Porque isso são coisas que estão aqui, mas pode não estar. E você não pode se apegar a isso, você não pode atribuir o seu valor e quem você é nessas coisas externas, entendeu? Por isso que muitas pessoas são destruídas quando essas coisas são tiradas delas, entendeu? Isso é um problema do coração. Essas pessoas se desmoronam quando elas se asseguram a essas coisas, que são coisas externas que podem estar funcionando ou não. Então, o que Deus diz? Você tem que Deus diz, você não tem que me amar para ter identidade. Eu vou te amar para te dar identidade. Percebe a diferença? Vou repetir. O que Deus diz? Você não tem que me amar para obter identidade. Eu vou te amar para te dar identidade, porque você não consegue amar Deus sem antes experimentar o amor dele. Entende? Então a sua identidade vai ser gerada nisso. Em experimentar o amor dele e saber que você é um filho amado. Isso é suficiente, isso é tão sublime que nenhum título é tão valioso e sublime e maior do que isso. Se você se assegura coisas externas para ter validação de identidade, quando essas coisas são retiradas de você, você desmorona. Esse que é o problema, sabe? Não depende de nada disso, e isso é um problema do coração. Então, o que Deus diz? Você não tem que me amar para obter identidade. Eu vou te amar para te dar identidade. Olha a diferença. Vou repetir. Deus diz: você não tem que me amar para obter identidade. Eu vou te amar para te dar identidade. Identidade de quê? De filho amado. Isso quando você experimenta disso, cara, não há título mais sublime do que esse. Você pode ser um evangelista, uma profeta. Eu sei quem eu sou no Senhor, como eu me movo, qual é o meu ministério, eu sei. Só que não há nenhum título mais supremo do que ser filho de Deus. Isso em revelações mais profundas, cara. Isso é formidável, sabe? Você saber que você é filho amado de Deus, não há nada que se compara. Então, cuide desses problemas no seu coração, não deixe que coisas externas, nada externo, circunstâncias ou pessoas te definem. Então, aí você vai poder amar a Deus porque você já tem uma identidade, a Deus e as pessoas. Viu a diferença? Então você não ama para obter identidade. Primeiro, eu te amo e isso te dá identidade, Deus diz. Aí sim, sabe? E aí você vai expressar esse amor como um fruto de uma identidade que você já tem, que você já obteve, que você já teve revelação disso. Entende? Isso é muito forte. Você vai perceber que não é aí você vai perceber também o que não se adequa à sua real identidade. Você vai começar a identificar as mentiras, você vai identificar, você não vai aceitar mais as prisões,
do ego, dos conceitos deste mundo caído, porque você vai ter uma convicção real e verdadeira de quem você é e de quem você foi criado para ser, criado para a liberdade e para o amor de Deus. Olha, a gente sempre vai ser tentado na nossa dúvida, na nossa identidade. Satanás sempre vai tentar trazer dúvida em quem você é, porque se você não tem uma convicção de quem você não pode viver e se mover, e isso te atrapalha em tudo, até a participar do que Deus está fazendo no mundo. Então sempre vai vir setas para tocar. Ah, mas você é filho de Deus mesmo? Ah, mas olha, sempre vai querer destruir sua identidade, porque se ele tira a sua identidade, ele tira tudo de você. O que é o primordial, é o que você tem de mais essencial, quem você é em Deus. Então você pega essas mentiras, começa a pedir ao Espírito Santo para te ensinar a identificar essas mentiras e rejeita essas influências externas, esses desvios, essas hipocrisias, o que dizem a seu respeito, e você não deixa nada disso entrar em você. Você vai perceber, uau, nenhuma mentira dessas eu vou permitir mais que vai vir contra a minha real identidade que eu já descobri. Eu sou amado, eu sou aceito e nada diferente disso se adequa à minha identidade. Nada externo pode mudar essa verdade imutável de quem eu realmente sou. Porque se Deus falou, já é. Deus falou e ele não pode mentir. O fato é que todos queremos ter um valor próprio. E isso somente pode ser resolvido se tivermos uma identidade correta que vem da ótica e da percepção e da voz de Deus. Sabe? Uma revelação que você recebe de Deus. Não algo que alguém te diz, não algo que você lê num livro. Eu não sabia quem eu era no passado. Isso tudo era uma questão do coração. Porque se você não tem identidade, é porque o seu coração está com essa falta. O seu coração não está convencido de que você é verdadeiramente aceito e amado em Deus. Se você não tem essa convicção, essa certeza interna, essa experimentação, essa experiência em Deus, seu coração vai começar a vagar procurando isso em tudo, em todos e várias outras formas. É assim que as pessoas vivem. É por isso que elas recorrem a relacionamentos tóxicos, abusivos, a vícios e a várias tragédias. E para onde o seu coração vai te levar buscando por isso, porque você só pode encontrar isso na origem, na fonte de vida que é Deus. Então ele vai começar a vagar para procurar a identidade, porque você precisa disso, você foi feita dessa forma, sabe? E eu tinha minha identidade no lugar errado, a minha identidade era no que eu fazia para Deus e não em quem eu era para Ele. E isso ele modificou e clareou para mim, graças a Deus, porque se você vive na base da performance, quando você está toda certinha, corretinha, ai, você é top, aí você se sente até orgulhosa, nossa, como eu sou maravilhosa. E quando você erra, você sente o lixo. Então não é sobre isso, não é sobre a sua performance. Então ele mostrou que não é sobre o que você faz. E isso é libertador. Desculpa. Minha identidade não era em ser filha amada. Minha identidade não era em ser filha amada. Minha identidade era ser serva de Deus. O tanto que eu posso ser perfeita e maravilhosa como serva de Deus. Entendeu? Isso traz um orgulho. Você se acha até melhor do que as pessoas, de certa forma, se você não vigiar sobre isso. Você nem anda em amor. E é horrível, assim. Não que você... Enfim, aí Deus me mostrou que estava errado no meu coração e me alinhou à verdade dele. Porque Deus diz a nós, vocês não sabem quem vocês verdadeiramente são. A maioria das pessoas não sabe.
Elas vivem a partir de mentiras. Você não é o seu dom, você não é o seu chamado, você não é o seu talento, você não é o seu ministério, você não é a sua empresa. Você não nasceu apenas para ser mãe, pai, filho, uma grande empresária, uma grande evangelista, um grande profeta, um grande pastor. Não é para isso primordialmente que você foi feito. Lembra, você não foi feito para ser usado por Deus. Não é isso que é a sua identidade. Isso é sobre. é, isso é secundário. A partir de quem você vai transbordar no mundo a vida de Deus e Ele vai te direcionar e vai te dar direção sobre isso. Através de talento, de chamado de vida, de várias coisas que são bíblicas. Mas quem você é não está ligado a isso. Porque isso tudo pode desmoronar. E aí você vai ser destruído. Você não pode pensar, o que eu sou. Sou um pastor, um evangelista, um profeta, um grande empresário, uma mulher incrível e formidável. Não, cara. Hoje você é, amanhã você pode não ser. Entendeu? E Deus diz, não é isso que você tem que se assegurar. Não é o que você faz, não é a sua unção. Porque as pessoas podem ser usadas sem ter relacionamento com Deus. E é por isso que elas caem. Porque a base tem que ser o relacionamento com Deus. Para todo sempre. É para isso que a gente existe. Não tem sentido. A gente não vai fazer parte do mover do que Deus está fazendo no mundo sem ser íntimo dele. Não tem nem sentido isso. Você quer parecer topzera sem você estar ligado, conectado ao coração de Deus? A Bíblia diz que todas as suas obras que você não fizer em fé e em amor não vai ser aprovada por Jesus no fim, depois, não vai ser aprovada pelo fogo. Então, assim, na nova aliança o que importa é o que é por que você faz o que você faz. Se você não faz as coisas por amor, não vai ser aprovado por Jesus. Você está vivendo em vão. Você pode ser o pastor, a pessoa mais formidável do planeta, mas se a sua motivação interna foi errada ou foi interesseira, às vezes você nem se dá conta disso. Porque às vezes o seu relacionamento com o Espírito Santo está tão frágil, vulnerável, que ele nem tem voz para te mostrar o que está de errado na sua vida. Enfim, você não é o que você faz. Isso não é quem você é. E você sabe quem você é? Ah, eu sou uma grande empresária, um pastor famoso, uma modelo linda, maravilhosa, eu sou uma grande influência, um plantador de igreja, um avivalista, ai, 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 um missionário incrível que cura. Ai, ai. Deus diz, não, não é isso que você é isso que você faz. Isso não é quem você é. Isso não é quem você é. Você não sabe quem você é. Você é, sabe o quê? Monize, amigos e amigas que estão assistindo. Você é meu filho amado a quem eu tenho prazer. E isso é suficiente. Ah, isso é tão libertador. Quando você sabe que você não precisa fazer nada, você só precisa desfrutar do amor de Deus, se conectar a Ele e viver uma vida leve com Ele. Vai ter conflitos, vai ter desafios, vai ter momentos de dores, mas Ele vai estar com você. E que você não precisa performar como o mundo te ensinou. Você vai fazer as coisas porque você ama Ele. E o Espírito Santo vai tocar no seu coração e te direcionar naturalmente. Como diz um amigo meu, você vai ser naturalmente sobrenatural, porque a vida ele encontrou um coração disponível para que ele possa transbordar a vida e a luz dele, o amor dele, através de você. Porque você está rendido, porque você tem um coração ensinável, simples, como de criança, e ele pode viver através de você, através da sua morte, morte do seu ego, da sua rendição. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, sobre uma vida de rendição a Deus, que é maravilhoso. É desafiador, mas não tem nada melhor. E não há vida fora disso. O resto são mentiras e são ilusões. Vamos fazer uma declaração? Jesus, Pai, eu preciso de uma real identidade em Ti. Meu coração precisa saber verdadeiramente quem eu sou. Gente, vocês estão prontos para fazer essa declaração? É muito real. Então eu falo e vocês repetem.
Senhor Jesus, eu preciso de uma real identidade. Não quero viver mais por mentiras. Meu coração precisa saber quem realmente eu sou. Eu não aceito mais mentiras. Meu coração sempre está vagando para encontrar minha real identidade, o meu valor. Eu sei que eu não consigo enganar o meu coração. Eu estou cansado de não saber quem eu sou de verdade. Tantas coisas eu fiz que eu nem gosto, só para aprovação de pessoas. Tantas coisas que eu vivo que eu nem queria viver. Tantos lugares eu busquei por isso, e até em pessoas, e isso acabou me destruindo. E eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso. Eu não aceito todo esse engano para minha vida, eu não aceito mais ser roubada na minha identidade, na minha história, no meu propósito de vida, pelas trevas. Eu não quero viver mais por mentiras nem por engano. Eu não quero viver mais sem o seu auxílio e sua direção, a sua interferência, o seu governo. Eu preciso achar minha verdadeira identidade. Me ensine, Jesus, me ensine, Espírito Santo. A partir de hoje, se revele a mim, não importa como vai ser, através de pessoas, de sonho. Abre os meus olhos espirituais, os olhos do meu coração. Se revele a mim e mostre a verdade de como você me vê. Como você me vê, essa é a verdade que eu quero conhecer. Se revele a mim, eu quero muito te conhecer, para que eu possa saber quem eu realmente sou. Eu te agradeço tanto por você trazer luz, verdade, vida e amor para mim, porque eu fui achada e encontrada por ti. Porque você é o meu amado, você é minha fonte de vida e você me dará a certeza da minha real identidade correta. Eu te agradeço porque você, Jesus, está disposto a me ensinar através do seu Espírito. E eu estou disposta ou disposto a aprender. Me tira das distrações, de tudo que tem me atrapalhado, me roubado. Me esconda em ti. Eu quero te perceber como meu real amigo. Espírito Santo, obrigada por me ajudar e por me amar, por me liderar, por fazer parte da minha vida. Eu estou disponível a ouvir a sua doce voz. Amém.